now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This ain't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição sobre radioatividade, falando hoje sobre o efeito do empacotamento, também chamado de defeito de massa. Antes de começar propriamente estudando o núcleo atômico dessa lição, vamos fazer a seguinte analogia. Vou pegar 4 laranjas e colocar dentro de um saco plástico e vou pesar. Bem, aí você vai ter a massa de 4 laranjas. Vamos desprezar então a massa do saco plástico, que em geral é muito pequena. Aí você descobriu a massa dessas 4 laranjas. Aí você vai tirar do saco plástico e colocar as 4 laranjas de novo, sem o saco plástico, então sem o empacotamento, certo? Você acha que vai acontecer o quê? Vai dar a mesma massa. Então, tanto faz estar dentro do pacote, como estar fora do pacote, a massa é a mesma, certo? Certo. Mas no átomo não acontece isso. Quando você tem assim prótons e nêutrons separados, eles têm uma certa massa. Mas quando você tem prótons e nêutrons reunidos no núcleo, quer dizer, num pacote, você vai observar que a massa é menor. Então quer dizer que quando empacota, diminui a massa. Exatamente isso que está acontecendo. Bem, então quer dizer que prótons e nêutrons separados têm uma certa massa, e prótons e nêutrons juntos no núcleo têm uma massa menor. Essa diferença de massa é chamado defeito de massa, ou também efeito empacotamento. Empacotou, vai dar uma massa menor, tá certo? Vamos fazer agora alguns cálculos para o núcleo de hélio, que é uma partícula alfa. Bem, você tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, separados e depois reunidos, empacotados no núcleo atômico. Muito bem, cada próton pesa 1,007276 unidades de massa atômica. Como são 2 prótons, você vai ter 2 vezes 1,007276, que vai ser igual a 2,014552 unidades de massa atômica. E 2 nêutrons. 2 nêutrons vai dar, cada nêutron é 1,008665 unidades de massa atômica. Então, 2 nêutrons vai dar 2 vezes 1,008665, que vai ser igual a 2,017330. Somam-se os 2 prótons e os 2 nêutrons separados. A massa total vai ser igual a 4,031882 unidades de massa atômica. Agora, para a surpresa de todo mundo, a massa do núcleo do hélio, somente do núcleo, só com os 2 prótons e 2 nêutrons reunidos, dá uma massa de 4,0015 unidades de massa atômica. Como se pode observar, esta massa do núcleo de hélio ela é menor do que a soma das massas dos 2 prótons e 2 nêutrons separados. Bem, a esse fenômeno dá-se o nome de efeito empacotamento, quer dizer que empacotou, ficou mais leve, ou também é chamado de defeito de massa. Bem, mas a dúvida permanece, para onde foi essa massa perdida quando foram reunidos os prótons e os nêutrons em um núcleo? A variação de massa então vai ser igual a 4,0015, que é a massa do núcleo do hélio, menos 4,031882, que é a massa dos prótons e os nêutrons separados. Essa conta vai ser igual a menos 0,0304 unidades de massa atômica. Então, desapareceu 0,0304 unidades de massa atômica. A explicação dada para o desaparecimento dessa massa é que ela deve ter se transformado em energia. Bom, mas então quanto de energia essa massa está representando? Então, pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, onde c é a velocidade da luz, é possível calcular qual é a energia que corresponde a essa massa perdida. Então, essa massa virou energia. Bom, quanto que de energia isso corresponde? Vamos calcular inicialmente o valor de 1U, uma unidade de massa atômica. Se você souber quanto vale 1U,
O 2U vai ser o dobro, o 3U vai ser o triplo e assim por diante. Então, vamos inicialmente calcular quanto de energia corresponde à massa de 1U. Vamos transformar os dados para o sistema internacional. 1U quer dizer o quê? Quer dizer 1 grama por mol. E 1 grama corresponde a 10 elevado a menos 3 quilograma, dividido por o mol. É 6,022 vezes 10 elevado a 23. Você vai obter o seguinte, 0,166 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas. Agora, vamos transformar a velocidade da luz para metros por segundo. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Colocando esse monte de zero na forma de potência de 10. Então vai ficar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Tá certo? Agora vamos calcular qual é então a energia correspondente a 1U. Então vai ser assim, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então vai ficar 0,166 vezes 10 elevado a menos 26 vezes 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Na hora que você fizer essa conta, você vai achar 1,494 vezes 10 elevado a menos 10 joule. Então, a gente chegou à seguinte resposta. Uma unidade de massa atômica que se transforma em energia equivale a 1,494 vezes 10 elevado a menos 10 joule. Bem, mas vamos voltar para o hélio. Então, o negócio é o seguinte. A diferença de massa tinha dado 0,0304U, certo? Bom, então quanto isso corresponde então em energia? Porque já que virou energia, quantos joules isso vai valer? Então vamos fazer uma regrinha de 3. 1U é igual a 1,494 vezes 10 a menos 10 joules. Então, 0,0304U vai corresponder a X joules. Faz a regra de 3, multiplica em cruz aí, você vai achar 4,54 vezes 10 elevado a menos 12 joules. Bom, essa foi a quantidade de energia que saiu daquelas 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, para formar o núcleo de hélio. Essa é a quantidade de energia que sai quando se forma esse núcleo. E aí se criou um termo que é energia de ligação do núcleo, cujo símbolo é EB. B quer dizer bond, quer dizer ligação. Então nós vamos calcular a energia de ligação do núcleo atômico. Isto é, quanto de energia que é liberada cada vez que se forma o núcleo atômico. Neste exemplo, o que nós acabamos de calcular é qual é a energia do núcleo do hélio, quer dizer, da partícula alfa. Agora, o hélio tem 4 partículas, mas tem núcleo que vai ter 8 partículas, 10, 20, 50 partículas. Então, para se ter um número melhor de comparação, a gente calcula qual é a energia liberada quando se forma o núcleo e divide pelo número de partículas que tem lá dentro. Divide pelo número de massa. Isto é, divide pelo número de núcleons. Bem, no caso do hélio, você achou esse valor, 4,54 vezes 10 a menos 12. Mas só que no hélio, você tem 4 partículas, então divide por 4, você vai achar 1,13 vezes 10 elevado a menos 12 joule por núcleo. E quanto mais energia é liberado, quer dizer, mais estável é aquele núcleo, quer dizer que ele é mais pobre em energia. Então, uma medida para você medir a estabilidade do núcleo é pela energia de sua ligação, chamado EB, dividido pelo número de partículas que tem aquele núcleo. Bom, quando você começa a comparar os diversos átomos, os átomos mais estáveis são os átomos de ferro e de níquel. São eles que liberam mais energia por núcleo formado, dividida por seu número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. It's our God. Bem, então agora a gente pode fazer um resumo das coisas que já foram faladas nessa lição. Primeiro, o que é defeito de massa? Defeito de massa é a diferença entre as massas dos núcleons isolados, isto é, prótons e nêutrons isolados, quando você compara
com a massa desses mesmos prótons e nêutrons reunidos em um núcleo. Depois, o segundo conceito importante é a energia de ligação do núcleo, que é a medida de estabilidade desse núcleo. Normalmente, você vai calcular assim: a energia vai ser igual à variação de massa que sofreu, prótons e nêutrons, para formar um núcleo, né? Δm, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Aí você calcula quanto que é a energia daquele núcleo. Para ter uma medida um pouco mais correta, porque tem núcleos de diversos tamanhos. Há núcleos com muitos prótons e muitos nêutrons, mas há núcleos com poucos prótons e poucos nêutrons. Então, para fazer uma boa comparação, a gente calcula a energia liberada para a formação daquele núcleo dividido pelo número de partículas que aquele núcleo contém. E aí você vai ter a energia por núcleon. Finalmente, esse cálculo foi feito para diversos núcleos e se descobriu que o núcleo que contém menos energia, ou seja, que aquele que liberou mais energia na sua formação, foi o ferro ou o níquel. Logo, esses núcleos são muito estáveis. Agora, você deve saber quais são as unidades que normalmente são utilizadas na medida dessa energia. Bom, nós já vimos o seguinte, já fizemos esse cálculo, que uma unidade de massa atômica, ou seja, 1 U, é igual a 1,494 vezes 10 a menos 10 joules. Mas eu quero saber o seguinte, em eletronvolts, essa quantidade de joules corresponde a quantos eletronvolts? Aí você vai fazer assim, 1,494 vezes 10 elevado a menos 10 joule vezes 1 eletronvolt dividido por 1,6022 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Isso vai ser igual, corta o joule com joule, e aí você vai encontrar 932 MeV. MeV quer dizer mega eletronvolts, ou 932 vezes 10 a sexta eletronvolts. Se você quiser saber a energia de ligação por núcleon, basta dividir a energia de ligação do núcleo pelo número de massa, que representa a soma de prótons e nêutrons. Bom, chegou a hora de fazer exercício, gente. Bom trabalho!